Muito boa tarde, reiniciando, sempre tem umas quedas, temos tido alguns problemas técnicos por aqui, tomara que não hajam mais quedas agora. Se tiver, vocês já sabem, em coisa de meia hora no máximo a gente coloca o vídeo, porque a gente grava para postar depois no nosso canal do YouTube. Aliás, você é nosso convidado, Maurício Zomignani, como está aqui no Facebook. Busque lá, inscreva-se no canal, você vai ter muito conteúdo que pode lhe ser útil. Será muito bem-vindo. Temos refletido no Oração-Ação sobre a questão da influência espiritual. Já falamos sobre a influência das boas ideias e temos falado agora sobre as influências desarmonizantes. Em alguns lugares chamadas de obsessão, em outros chamados de possessão, demoníaco, influência demoníaca. Vamos falar aqui sobre essas ideias desarmônicas e depois na progressão dos estudos vamos abordar, vamos nos referenciar a situações mais drásticas. Mas agora estamos no geral. Muito bem, sejam todos e todas muito bem-vindas. Hoje vamos tratar das questões 470 a 472, exatamente sobre a questão da indução ao mal, espíritos que nos induzem ao mal. Como nos defender, como conquistar a segurança espiritual. Vamos lá? 3 questões de Kardec e 3 respostas preciosas dos espíritos. A 470, Kardec pergunta assim: os espíritos que procuram nos induzir ao mal, colocando à prova a nossa vontade de fazer o bem, recebem isso como missão? Podemos pensar que os espíritos que nos querem induzir ao mal, cumprindo uma função diagnóstica no nosso processo de cura, tem nisso uma missão? A resposta é: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Aquele que o faz age por conta própria e assim sofre as consequências. Deus pode permitir que o espírito mau assim proceda para experimentar os homens, mas nunca lhe ordena tal procedimento. Caberá sempre aos encarnados repelir esse assédio. Veja, pode haver dificuldade para o entendimento de alguns, vamos ver se a gente consegue esclarecer. Não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Se Deus permite o assédio, a abordagem, a influência espiritual sombria, é porque essa experiência dessa influência faz sentido para nós. Se não houvesse uma função terapêutica, uma função pedagógica na influência espiritual, ela não aconteceria. Mesmo assim, nenhum espírito vem com essa missão de nos testar, de nos influenciar, porque Deus tem os seus próprios meios de cumprir essas funções. Se é importante testar a nossa segurança
para nos alertar e nos fazer melhorar nessa segurança? Nem por causa disso, os espíritos influenciadores, os obsessores espirituais, estarão cumprindo uma missão. É parecido com uma casa mesmo, que tenha lá o seu sistema de segurança e que esse sistema seja testado por ladrões. Os ladrões estão fazendo bem? Estão tendo uma missão maior pelo simples fato de que a sua tentativa de assalto, a sua tentativa de roubo serve ao proprietário da casa para rever, para testar, para aprimorar os seus alarmes, as suas defesas? Claro que não. Esse teste, essa revisão da segurança de uma casa não depende dos ladrões. A experiência da tentativa de assalto pode, sem dúvida, levar a um aprimoramento das defesas da casa. Mas isso não desculpa, isso não explica, nem justifica a tentativa do ladrão. Deus tem os seus próprios meios, o bem não precisa do mal. Ele apenas permite e se utiliza do mal nas suas intenções didáticas e terapêuticas, porque nada escapa da perfeição de Deus. Mas Deus tem sempre os seus próprios meios de nos testar sem precisar recorrer da violência, da imposição tão típicas do mal. E a nossa atitude ao enfrentar esse mal sempre será um convite à resistência, à defesa, a repelir o assédio das sombras. Então, uma das funções de todos os espíritos que nos tentam influenciar ao mal é nos estimular, nos fortalecer na prática do bem. Assim como boa parte das vacinas funciona inoculando vírus em pequenas doses, porque assim fortalecendo as nossas defesas físicas, quando vier os vírus numa quantidade maior, o corpo já esteja preparado. Isso não torna os vírus em si remédios. Isso não torna os obsessores em si trabalhadores de Deus. Como se disse aqui, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Essa revisão da nossa segurança, esse estímulo ao aprimoramento da nossa segurança espiritual, poderia ser feito de 1000 outras maneiras, sem usar a inveja, o rancor, a vontade de dominação, a violência. Veja se isso fica claro para você. Se não ficar, coloque nos comentários. A questão do mal é uma grande questão, um grande desafio para a alma. Nós precisamos avançar nessa questão para entendimento da vida e da nossa atitude perante a vida. Kardec faz uma observação. Aliás, nesse livro, os editores fazem uma observação dizendo assim, lembrando da passagem em que Jesus fala: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. É uma chave trazida pelo Mestre que nos ajuda a entender
a ação dos criminosos, dos violentos, que eles, quando realizam uma maldade, um crime, uma violência, só lhes foi permitido fazer essa situação porque a vivência dessa violência faz um sentido na vida de todos os envolvidos, senão ela não aconteceria. Mas nem por isso, nem por fazer esse sentido, a violência se torna parte do projeto de Deus. Deus tem os seus próprios meios, o bem não depende do mal. Por exemplo, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki só caiu, e caindo só explodiu, porque há inúmeras bombas que não explodem, porque faziam sentido, porque era necessário passar por aquela grande provação coletiva, aquele grande desencarne coletivo, senão não teria acontecido. Mas nem por isso os norte-americanos em geral, o governo dos Estados Unidos em geral, e aqueles soldados em particular que soltaram a bomba atômica sobre essas cidades, deixam de ter responsabilidade sobre aquilo. Serão integralmente responsáveis. Ai daqueles por meio do qual o mal vier. Ah, mas não foi permitido? Ah, mas Deus não deixou? Claro que sim. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Mas não é porque Ele permitiu que isso era imprescindível acontecer como aconteceu. Hiroshima e Nagasaki precisariam passar por grandes desencarnes coletivos, mas poderiam viver esses desencarnes por meios naturais, como terremotos, vulcões, maremotos, que matariam tantas pessoas, que trariam a dor para tantas pessoas quanto a bomba atômica, com a enorme vantagem de não gerar ódio, de não gerar karma, de não gerar energia venenosa que a ação violenta gera. O plano de Deus, a maneira de Deus acontecer através de doenças, acidentes, desastres naturais, ela é perfeita, ela encerra um ciclo às vezes milenar de vinganças mútuas por ali mesmo. É lindo perceber isso. Se a energia que está ali permite que algum crime, que alguma maldade venha atuar naquela situação, é porque aquele sofrimento fazia sentido. Mas nunca é missão do malvado praticar o mal. Nenhum espírito vem à Terra para isso. O escândalo é necessário. O aparente mal vem para bem. Então é necessário. Mas ai daquele por meio do qual ele vier. Número 471. A pergunta seguinte, Kardec faz assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior sem causa conhecida, devemos atribuí-la unicamente à nossa constituição física, ou seja, à matéria? E a resposta é: quase sempre essas sensações, sem causa conhecida, são fruto das comunicações, da interação, que inconscientemente os homens têm com os espíritos, ou que tiveram com eles durante o sono. Então estamos em permanente intercâmbio
Mesmo que desse intercâmbio não tenhamos consciência, estamos sempre trocando, interagindo, influenciando e sendo influenciados por seres incorpóreos, por seres com corpo, pelos ambientes que nós frequentamos. Então a resposta é que quase sempre essas angústias sem causa conhecida são frutos das comunicações, das interações que inconscientemente, pelo menos, os homens têm com os espíritos ou que tiveram com eles durante o sono. E 472, a última pergunta dessa noite, Kardec pergunta assim: os espíritos que querem nos induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem também criar essas circunstâncias? Vejamos a resposta dos espíritos. Eles aproveitam as circunstâncias, mas podem também provocá-las, levando o homem de forma inconsciente ao encontro daquilo que é o objeto de sua cobiça. Por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma certa quantia de dinheiro. Não foram os espíritos que a colocaram lá. Entretanto, podem sugerir que ele passe por ali e fique com o dinheiro, enquanto outros podem sugerir que ele devolva o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo ocorre com todas as outras tentações. Então, sim, o mundo espiritual, ao nos permitir passar por qualquer vivência, sempre nos induzirá, sempre nos dará sugestões a como lidar com aquela vivência. Cabe a nós analisarmos, termos critério para perceber quais respostas são legítimas para darmos a cada situação. Por isso o senso moral, por isso o senso ético é tão precioso e tão necessário a todos nós. Precisamos demais aprender a não cairmos em tentação e assim livrarmos-nos de todo o mal, como disse Jesus na oração do Pai Nosso. Tudo influencia a todos. Nós a todos os outros a nós. O ambiente formado pelos pensamentos e sentimentos dos outros atuará sobre nós e nós também ajudaremos na formação dos ambientes em que os outros frequentam. Não haja dúvida sobre isso. Porém, a influência não é determinação. Tudo influi sobre nós, mas a decisão de aceitar uma influência ou de resistir a ela é de cada um. Por isso precisamos, a cada lugar, a cada relação, a cada troca que realizamos com outra pessoa ou com o ambiente, estarmos alertas. Medirmos, sentirmos as influências, os ambientes, as relações. Porque será sempre tarefa nossa, tarefa individual, intransferível de cada um, lidar com essas influências, ser vigilante com essas influências e resistirmos ou entregarmos-nos a elas, como na fabulosa
e ultra necessária, ultra oportuna receita de Jesus, de vigiarmos, ou seja, estarmos atentos a tudo que nos acontece, em especial sobre com que atitude vivemos tudo o que nos acontece. Então estarmos atentos a tudo dentro e fora, faz parte dessa vigília, desse vigiai ao qual Jesus nos estimula. E oremos, implicando nesse orar tudo o que eleva a nossa vibração, tudo que nos melhora, tudo que fortalece a nossa boa vibração, nossas boas sintonias. Porque essa é a nossa defesa espiritual. Não basta estarmos alerta se não soubermos como melhorar nossa vibração, como atrair bons espíritos, como repelir as más influências. Mas também não de nada valerá sabermos atrair as boas e afastar as más influências se não estivermos alertas para as forças que nos assediam, para as sintonias que nós oferecemos para as forças da sombra ou da luz. Vigiar e orar é uma fabulosa receita de proteção espiritual. Tome essa orientação de Jesus, escreva, tenha no fundo do seu celular, tenha na porta da geladeira, tenha no espelho do carro. Precisamos demais aprender a usar essa receita fabulosa de bem viver, essa arma importantíssima da nossa segurança espiritual. Vigie e ore o tempo todo para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Defenda-se, precavenha-se, repila as energias nefastas e atraia as energias benéficas. Simples assim, mas requer uma atenção permanente e uma capacidade de mobilizar e de elevar as próprias energias. Que isso sirva para vocês, que isso sirva para mim, e que a gente, com base nessa fabulosa receita de Jesus, não caia mais, tanto quanto temos caído, sob as influências dos espíritos desencarnados e dos obsessores encarnados também. Um grande prazer aprendermos juntos, muita paz e muita luz para cada um de vocês. Até amanhã. Até a próxima.